Olá, pessoal. Estamos chegando em mais uma live. Olá, bem-vindos. Bem-vindos. Já faz tempo que eu não encontro com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Cris, oi. Gisela, linda. Pessoal, super bem-vindos. Faz tempo que eu já não faço live com vocês, então estou muito feliz de estar retornando. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Hoje nós vamos falar sobre é, abuso emocional nesses tempos que nós estamos. Estou esperando o César Blanco. Deixa eu chamar ele. César, vamos. Cadê o César? Estou esperando o César entrar. Deixa eu ver aqui. Olá, César, super tudo bem, bem-vindo, sim? meu querido. Hoje vai Tudo ser uma sim. live e tanto. A gente junto, quero te apresentar com muito carinho. Seja super bem-vindo aqui no meu canal. Já vi que a Sandrinha já entrou também. Então, muito bem-vindo. O César trabalha com CNV, Comunicação Não Violenta, e hoje nós vamos falar muito sobre terapia, sobre a nossa época atual, né, César, que é sobre abuso emocional. Vamos falar bastante sobre o assunto, sobre como que a CNV ajuda e falar sobre o César também e a nossa comunhão. Por que será que a gente está aqui junto? Por que será, gente? Então, César, eu vou te pedir com muito carinho que você se apresente. Beleza. Bom, Silvia, primeiro, boa noite, né? É sempre um prazer estar junto com você. Esse propósito tão bonito que você tem de despertar consciências. E o meu caminho também tem essa missão, né? Através da comunicação, através dos conflitos, eu vejo que a gente pode trazer muita cura, seja para as pessoas, como também uma grande harmonia social, né? Então, durante o meu caminho como advogado e mediador de conflitos, eu verifiquei que o mais importante era a gente atuar na parte preventiva, né? Que trata da regeneração social. E também essa parte da saúde, né? Que não é só a parte física, mas também a parte psíquica e a parte social. Então, hoje, eu desenvolvo a cultura de paz e não violência nas organizações e, com muito carinho, todos que estão nos assistindo, falar um pouco sobre a importância da comunicação não violenta nos relacionamentos, né? Sim, e queria que você explicasse mais um pouco, mas antes disso, falar que, olha que interessante, gente. A gente sabe que os relacionamentos abusivos, e eu quero dizer que, graças aos céus, tem gente que está falando assim: ai, o mundo está muito chato, tudo não pode, mas é graças a isso que não pode abuso também. E que as pessoas também estão despertando para relacionamentos abusivos e estão conhecendo o que é um relacionamento abusivo. Porque antigamente tinha muita gente que mal sobrevivia, não conseguia nem viver direito e estava achando que a vida é assim, ficava empurrando com a barriga. E hoje existem novas formas de lidar com situações difíceis. Uma delas que é maravilhosa, que é o que César vai falar, e também eu quero abordar um tema muito importante hoje, César, porque acho que tem muito a ver com o processo de cura de abuso emocional, é da nossa atualidade. A gente tem muito caso de abuso, de todas as formas, só que a gente tem um outro tipo de abuso também, que se chama o autoabuso. Então, o que é o autoabuso? Você pode estar numa relação abusiva e não estar sabendo se colocar.
E às vezes o cara ou a pessoa que está com ela nem é a pessoa abusiva e você se sente enclausurado, claustrofóbico dentro de uma reação simplesmente porque você nunca aprendeu a se comunicar, a ler os seus próprios sentimentos. Então, existe um trabalho que a gente tem amarras emocionais, a gente tem blocos que fazem a gente agir de forma diferente do que a gente gostaria, mas junto com isso existe o autoconhecimento, assim, tá bom, eu quero agir diferente do que eu gostaria de agir, eu queria ter uma resposta diferente na relação afetiva que eu tenho. Será que estou com um narcisista perverso? Será que eu estou com uma pessoa abusadora? Então, César, se você puder explicar um pouquinho dentro dos seus termos de CNV, como que a gente pode não entrar num autoabuso confundindo toda a relação por conta de uma comunicação interior não adequada para o exterior, É, né? esse tema é um tema muito importante, né? Na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, né, que é quem idealizou e desenvolveu a comunicação não violenta, ele vai falar de diferentes estágios emocionais. E aqui começa um aspecto. A minha tendência afetiva muda a percepção da realidade. Isso é até um mecanismo de defesa nosso. Às vezes a gente idealiza muito uma pessoa que não tem lá aqueles predicados, que não é exatamente isso. Mas a nossa tendência afetiva muda a percepção da realidade. E o primeiro ponto que a gente coloca dentro dessa escala de desenvolvimento emocional se chama escravidão emocional. Olha isso. A escravidão Olha, emocional, ela é forte. Eu me sinto responsável pelo que o outro está passando. Se o outro não está bem, a culpa é minha. Eu tenho que fazer alguma coisa. E a escravidão emocional, quando você vai alimentando ela, você favorece relacionamentos abusivos. e é muito importante. E o que a gente precisa fazer para não estar nesse clima e para conseguir se libertar dessa escravidão emocional? Então, dá uma diquinha para nós. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês, pessoal. Eu já fiz curso com o César, eu sou apaixonada pelo CNV. Quem faz processo terapêutico comigo mesmo, nas falas, eu estou sempre buscando me aprimorar nesse tipo de conversa que satisfaz muito a gente, mas mais ainda o circuito onde a gente fala. Então, com quem a gente fala, para a gente entender como que a gente se sente, fazer a leitura dos sentimentos, que as pessoas têm muita dificuldade, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. E lembrar que também, que eu sei que você está dando um curso, está dando, né? Sim, Aliás, o César dá sim. curso constantemente, e que eu super indico, e vou dar um spoiler aqui para vocês. César dá curso constantemente, ele é super requisitado e, graças aos céus, nós dois estamos juntos aqui e logo mais vamos estar juntos dando um curso juntos, né? Com certeza. É, cursos que trazem habilidades e consciências para a vida toda, né? A gente está falando de conhecimentos que vão nos acompanhar por toda a vida. E um deles são as habilidades interpessoais e intrapessoal. Como que eu me relaciono com o outro, mas como que eu relaciono comigo? Porque se eu não sei como relacionar comigo, como que eu vou aprender a me relacionar efetivamente com o outro? E aí a diquinha que você pediu, né? Então, se no primeiro degrau eu tenho a escravidão emocional, no segundo degrau a gente tem o que a gente chama de estado ranzinza. O que que é isso? Eu não me preocupo tanto com a opinião do outro. Tá? Eu não me preocupo tanto o que o outro vai achar, o que o outro vai deixar de achar. Tá? Esse estágio, esse é um estágio que pode levar para um comportamento mais egóico, narcisista. É preciso ter cuidado, porque o ideal é chegar na libertação emocional. E na libertação emocional, eu estou consciente dos meus sentimentos e das minhas necessidades. E eu sou autêntico com os meus sentimentos e com as minhas necessidades. Eu me expresso dessa forma. A relação que a gente pode dizer uma relação saudável é quando eu posso ser eu
e você pode ser você. Tá? Agora, quando eu não posso ser eu e você não pode ser você, a gente tem projeções e aí tem uma série de problemas, ruídos e prejuízos que você também aborda e ajuda tantas pessoas nesse sentido, né? Sim, aí são os traumas recorrentes, onde um comportamento, ele vai, a gente chama isso de trauma complexo. Então, você tem uma relação com uma pessoa que é um abusador, ou você não sabe se colocar direito, e você vai ampliando a tua sensação emocional de mal-estar, de minusvalia, e aí faz uma bola de neve. Então, o que eu acho interessante desse processo é como que você faz a leitura de você mesmo, se liberta dos traumas, e como que você aprende a fazer a leitura de si mesmo e por conta disso, né, César, aprende a ler o ambiente, a ler qual é a comunicação que está confusa e para onde que está indo essa comunicação se você não está se ouvindo, se o outro não está com a capacidade de falar direito a necessidade dele ou expressar e empatizar com a tua necessidade. E daí é o que você falou que precisa a fala clara. Então a gente podia ver um exemplo, a gente podia fazer um exemplo aqui de uma situação onde uma fala não é clara, porque acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. E como que existe essa resolução de conflito? Olha, a gente Claro. está Então, fazendo tudo espontâneo. Então, espontâneo aqui. a gente, nós dois, nós somos Vamos. colegas, amigos, então tudo que está surgindo é espontâneo e é dessa junção e desse desejo de passar para vocês esse tipo de comunicação, de junção da terapia, da CNV, que eu acho que é o que o mundo mais precisa hoje. Comunicação não violenta. Vamos lá, vamos ver. Vamos pegar um exemplo. Imagina assim, uma pessoa fala para outra, você não deixa eu ser eu mesmo. Aí você ouve isso, você não deixa eu ser eu mesmo. Num primeiro ato, uma reação, a pessoa pode entrar no papel de vítima. Nossa, por que que fui fazer isso? Por que que ele está se sentindo assim? Eu não deveria ter feito isso. Ela começa a se culpar. Mas veja, o que quer dizer não deixa ser eu mesmo, né? Então, na verdade, a própria pessoa não consegue se expressar com clareza, e nesses casos, quando a gente está num processo de libertação emocional, a gente coloca um processo autêntico de comunicação. Fala, olha, quando você fala que eu não deixo você ser você mesmo, eu fico confuso. Poderia esclarecer o que você gostaria de dizer com isso? Muda, né? Porque má comunicação, ela é tornar comum. Não é eu só jogar informação. Isso é informar. Comunicar é quando a gente coloca no mesmo patamar, quando eu torno isso comum. Então, se eu não estou sentindo esse comunicar, né, esse tornar comum, eu posso esclarecer isso de uma maneira que fica muito mais rica, né? As pessoas estão até aqui falando, Silvia, enquanto isso, Sim, autossabotagem sem fala clara de um lado. Exatamente, Paulo. Porque na fala, eu preciso ser expresso, né? Preciso ter clareza, porque se eu não sei o que eu quero, não sei o que necessito, o outro vai saber, porque acontece muito isso, né? A pessoa tem que saber o que eu preciso, mas se a pessoa me pergunta, eu não sei o que eu preciso, mas o outro tem que saber. E você aí, e aí, né, imagine a pessoa acontece que uma não se série de sente problemas. culpada e pode, ouvindo uma fala dessa, e pode ficar reativa também. Fala assim, olha, você Pode, nunca acha que eu te escuto? Pode ir para tantos caminhos pode, isso. Você acha que pode. eu não te escuto? O que que você quer falar que eu não te escuto nunca? Ah, você só fala besteira mesmo? Porque o cara não está entendendo o que a Sim. pessoa está falando. Você fala e não diz nada, que é verdade também, né? Fala e não diz Sim. nada. Então, Esse é outro caminho, sim. A pessoa pode ser reativa, como você colocou, e aí um ponto que a gente coloca é quanto que a gente ganha de tempo, de bem-estar, de qualidade de vida quando a gente é reativo? Vamos pensar de verdade, de verdade. Quando eu fico muito reativo, isso geralmente só nos prejudica, né? Então, se eu puder desenvolver algo que me torna mais consciente, em detrimento de ser mais reativo, isso é gerar qualidade de vida, né? Então, esse
que é o caminho, e de também a gente conseguir ressignificar as nossas formas de lidar com o outro. Eu digo que se as pessoas desenvolverem de fato comunicação não violenta, não existirão mais guerras. A começar Concordo, nos lares. sim. E tem uma outra coisa que é a parte que a gente vê muito, né, que são as pessoas que estão adoecidas de percepção de realidade num ponto assim totalmente download, né? Download. Você escuta e você já responde. Você escuta e já responde e com um ambiente emocional totalmente hermético, pronto para ou diminuir o outro, que aí a gente está falando de abuso emocional. Então, quando existe uma pessoa que está hermética, totalmente fechada, e que ela joga a confusão no outro, depreciando, e que não existe um diálogo, porque a situação é totalmente fechada, então a gente tem, e vamos dizer, você está falando de pessoas que podem ressignificar com uma escuta assertiva, uma escuta de CNV, mas existem pessoas que são mais fechadas naquele jeito de funcionar. Mas eu não estou falando nem só o agressor, eu estou falando as pessoas que são vítimas e que já estão numa situação de autodepreciação ou saem de relacionamentos abusivos, onde elas se sentem desvalorizadas, sem condição de identificar absolutamente nada. Então, eu fico pensando que nos dois casos, aí eu quero ver super a sua opinião. A gente trata questões emocionais, mas eu fico pensando que a CNV, quando ela é bem colocada como uma ferramenta de autoconhecimento, ela pode ser muito engrandecedora, porque a pessoa pode sair de um lugar cego e de um lugar cego aqui. Então, eu queria que você, se puder me. Com certeza você vai poder contribuir, porque eu sei que você trabalha bastante com isso. Esse ponto de sair de um lugar cego é justamente quando o macho vai dizer que ela desenvolve clareza espiritual. E o que é clareza espiritual? É quando eu tenho mais consciência dos meus sentimentos, das minhas necessidades. Porque tem pessoas que estão alimentando relações que não nutrem mais, certo? Eu digo tanto no sentido amoroso como amizade, de maneira geral, mas existe algo que prende, existe algo que criou uma dependência, mas não é algo que nutre. E a CNV, ela traz essa clareza espiritual e nos auxilia a entendermos nossos padrões e crenças limitantes. Porque muitas vezes as crenças que foram colocadas, isso para não falar outras palavras, né, inoculadas, porque às vezes é o que acontece, elas podem ter tido um sentido na nossa vida, mas tem um limite. Então, a comunicação não violenta, ela tem como pressuposto direcionar para tornar a nossa vida, como diz o Marshall, mais maravilhosa. E para isso, nós temos as etapas, que são as 4 etapas. Vou falar bem brevemente aqui quais são essas 4 etapas. Em primeiro lugar, observar sem julgamentos morais. Percebe que a observação, ela é rara. Geralmente a gente já interpreta, já diagnostica, já coloca a nossa opinião sem olhar a situação em si. Então, só da gente começar a desenvolver isso, isso vai ajudar muito em todos os sentidos, seja pessoal, seja profissional, traz muita leveza de vida. Segundo lugar, identificar os sentimentos. Por que identificar os sentimentos? Porque quando eu consigo identificar os sentimentos, eu fico menos reativo. Então, se eu percebo, olha, eu estou com raiva, só o fato de eu ter essa consciência, eu já consigo evitar julgamentos que vão abranger atos destrutivos. Terceiro lugar, as minhas necessidades, que é também um desafio, né? Eu não sei você, Silvia, mas na escola, alguém ensinou você a identificar seus sentimentos, necessidades? Você chegou a ter isso? Geralmente não, né? Geralmente a Na, gente não. se eu vou te falar, na escola da vida. Na escola da vida, Não. essa escola sim, né? Também, não, também é difícil você aprender, você pode até ler o que significa, mas assim,
As pessoas sabem o que significa, mas para saber o que significa e identificar em si, às vezes são duas histórias que não se encontram. Sim. Essa escola da vida, ela faz com que nós possamos olhar para isso, né? Eu brinco que Exato. as pessoas mais difíceis são como se fossem personal trainers da CNV, de uma maneira geral. Agora, o quarto passo é o pedido. Então, olha a profundidade disso. Como eu vou conseguir pedir algo se eu não sei o que eu necessito? É um pedido que não vai ser um pedido claro, um pedido efetivo, específico, né, com uma ação concreta e pedir aquilo que eu quero, não aquilo que eu não quero. Porque geralmente a gente pede o que a gente não gostaria. E a CNV ela trabalha muito com essa tônica da abundância, né? Então, a importância de ter esse olhar, essa tônica da abundância em todos os sentidos, né? Então, quanto mais desenvolve isso, mais clareza espiritual e mais consciência, e aí vem o seu logo, né? Quanto Quanto mais mais esperto, espertos, melhor. melhor. Sim. Eu pensei agora, enquanto que você estava falando, né, para a gente colorir mais com exemplos, pensei numa cena, né, de um casal, e a gente sempre fala que casal pode ser qualquer gênero, mas uma dupla afetiva, tá? Sim. E aí uma parte fala assim, você nunca faz o que eu quero, né? Você nunca faz, é sempre o que você quer, o que você quer, o que você quer. E aí tem uma situação específica que o parceiro, a parceira não faz o que a outra pessoa quer, fala assim, tá, mas nesse momento eu estou querendo fazer outra coisa. Mas é assim, você nunca faz o que eu quero. E aí, assim, a pessoa já vai com o sentimento e a percepção de que ela não é vista e não é levada em conta. É certo? Né? Certo? Certo? Essa situação que você falou, você nunca faz o que eu quero. Primeiro que a palavra nunca, ela já congela, né? Então, e é o Você sempre negativo que ou você você falou, é né? o negativo. É o É negativo. isso aí que eu estava pensando. Isso, É exatamente isso. isso, isso é um tipo de fala violenta, né? Você nunca faz o que eu quero. Você já coloca numa situação em que você não considera nenhum momento que a Possível. pessoa fez algo que você gostaria. E mesmo assim, você nunca faz o que eu quero. Aí a gente olha pelo prisma da comunicação não violenta. Dentro disso, quando uma pessoa pode ter um tom mais agressivo, violento, sempre o macho vai dizer, tem alguma necessidade por detrás. É como se ela Isso. estivesse sofrendo, né? O coração dela está ali com espinho, ela grita. Ela está pedindo socorro, mas ela não consegue se expressar. Sabe aquela pessoa que É começa o a descontar nos desespero. outros? Isso. Começa a descontar nos outros, é ranzinza, começa a inocular todo esse veneno? Pois é, porque ela não consegue entender a necessidade dela. Nesse caso, essa pessoa que falou isso, pode ser muito bem que ela está querendo apoio, presença, e você conseguir ouvi-la, que essa é uma dica importante, quando você ouve o outro, a probabilidade do outro diminuir a tensão e te ouvir é muito maior. Então, é Mas eu digo acolher isso. ouvir, Então, é acolher, ouvir, e isso não sim, quer dizer que você vai fazer o que a pessoa quer nesse momento. Vai ser uma conversa, mas exatamente. desde que vocês se enxerguem um ao outro. É isso? Exatamente. Esse acolher pressupõe a gente não estar no estado de um estado do piloto automático, né? É estado de presença. Então eu estou lá para o outro. Quando o outro se sente ouvido, quando existe essa validação, a probabilidade da reatividade dele diminui muito, porque você está E ouvindo. E olha que interessante, e já é uma conversa que cura o emocional, porque se você se sente ouvido, é porque você tem valor. Perfeito? Então, Perfeito? quanto menos existe essa interação de literalmente a pessoa ouvir, olhar, não obrigatoriamente precisa concordar, mas estar tá junto, ter o processo empático. Quanto mais existe isso daí, mais valor o outro tem. E é fato mesmo, né, César? Porque se você está olhando para a pessoa, porque ela e querendo ouvir, interessado na história dela,
é porque essa pessoa de fato tem valor para você. E como reflexo disso, a pessoa vai se sentir acolhida e com valor. Então, esses sentimentos de menos-valia, eles têm uma grande chance de acalmar e não de serem alimentados. O ouvir, ele é muito restaurativo, né? Nós temos registros, desde a época do Antigo Egito, de médicos, por exemplo, que viam curas apenas ouvindo seus pacientes. Ouvir é restaurativo porque ele dignifica o ser humano e é um processo de encontro. Eu enxergo você como ser humano. É um processo de encontro que o macho ele coloca isso quando está presente a bem-amada energia divina. Então, quando existe um encontro entre pessoas, é quando a bem-amada energia divina se faz presente. É E isso maravilhoso isso. só consegue através da comunicação, nesse processo de diálogo, e através de ouvir. Porque eu não estou tentando, veja, eu não estou tentando moldar o outro, mudar o outro, modificar o outro e querer que ele faça o que eu gostaria que ele fizesse. Isso é manipulação. Isso não é comunicação não violenta. Às vezes tem alunos que falam assim: Nossa, mas eu apliquei todos os passos, fiz tudo direitinho, mas a pessoa não fez o que eu queria. Eu falei: Bom, que bom, né? Porque não é uma técnica de manipulação. Agora, é evidente que se você consegue ouvir o outro, entrar, estabelecer uma conexão empática, expressar com clareza o que você gostaria e que isso vai enriquecer a relação com o outro e posicionar o outro nesse sentido, a probabilidade disso ser aceito é infinitamente maior Sim. do E que de, simplesmente ficar num processo de rixa, né? e de uma competição de quem que pode mais sobre o outro. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque nós estamos exatamente no século XXI, tá? Que é uma reverberação histórica do que hoje mesmo, ontem um paciente meu até usou de uma maneira fantástica esse conceito de luta, poder e posse. Então, a gente fica pensando que isso daí lá nos primórdios, né? Que o homem precisava lutar para ter posse de alguma coisa, até da vida. E isso daí foi se transformando ao longo dos tempos de maneiras totalmente erráticas, distorcidas. E quando existe um diálogo micro, porque a gente está falando de mundo, de história de mundo, então uma coisa bastante ampla, só que ela vai encolhendo, vai entrando dentro de casa e dentro da gente. A gente fica sendo reflexo desse lugar de luta, poder e posse, se você também não se conecta com você, não fica empático com você para ver a sua real necessidade. Então você fica imantado em sistemas que estão vigentes, em sistemas de crenças, em dogmas, e vai se distanciando do verdadeiro ser, que é olhar para si e olhar para o outro. É essa divindade que você falou, certo? Certo? E esse sistema e estrutura de poder, qual que é a ideia da comunicação não violenta? É o poder com, não poder sobre. É Ó, um conceito drasticamente diferente. Eu estou falando de um poder com o outro, não poder sobre o outro. Olha como seria diferente se a gente tivesse o poder com o outro, não um sobre. Porque segundo Jung, né, o psiquiatra famoso alemão, ele vai dizer que quando ele fala assim, o contrário do ódio, quando a gente fala o amor como contrário do ódio, ele fala não, o contrário do amor é o poder e a indiferença. Quando existe poder em diferença, não existe amor. Ou seja, olha o que a gente pode transportar isso para as relações. Será que nesses relacionamentos as pessoas estão construindo espaços empáticos? Porque segundo a neurociência, ou você desenvolve empatia ou a violência. São circuitos cerebrais que têm ativações diferentes. Então, não dá para você ser violento e empático ao mesmo tempo. Tá? Então, quais espaços estão sendo construídos? Espaço para ter poder com ou está sendo gerado uma reação de poder sobre e ainda a
diferença? E Exato. aí que é a grande pergunta, né? Porque poder e violência é outra questão importante a gente pensar. Será que a pessoa que usa da violência é poderosa? É ao contrário. Ela é tão fraca, ela é tão pusilânime, frágil, né? Usar uma palavra que dos estoicos, pusilânime, porque não tem força de fato, que ela precisa da violência, ela precisa da força para exercer sua vontade, porque ela não consegue fazer isso de uma maneira natural, que é o que o amor faria, né? Então, aqui a gente vê o quanto que a gente precisa desenvolver esses aspectos, né? E, e é interessante porque o que eu disse antes e o que você está trazendo agora é chegar muito mais na nossa natureza do que é vendido por aí há muito tempo e como que é transformado. E junto com isso, eu gostaria de colocar essa parte também muito cega que fica nas pessoas, que faz parte disso que a gente acabou de falar, dessa luta, poder de posse, da agressividade, quanto que distancia do amor legítimo, da empatia legítima, que é outra coisa totalmente diferente do que essa violência, desses aspectos transgeracionais, que muitas vezes a gente está agindo de modo cego, a gente está agindo por contas de situações transgeracionais, familiares, e a gente não tem nem noção do porquê que nós estamos agindo dessa forma, de outra forma, e muitas vezes isso traz muita infelicidade. Então, eu fico pensando, além do processo terapêutico que a gente faz, como que ajuda a CNV a você ter um despertar da consciência para você sair desse ciclo cego onde você é mandado por aspectos transgeracionais e você aprende uma nova escola de vida, de funcionar. Porque aí você vai aprender, poxa, eu posso falar de maneira diferente, e de repente você está falando e está agindo, por exemplo, de uma maneira autoritária, e de repente você é uma pessoa sensível, né? Ou você acessa a sua sensibilidade, mas meu pai era autoritário, meu avô era, ou meu pai não foi autoritário, mas meu avô foi e pulou uma geração e eu pego esse arquétipo e eu vou funcionando de modo cego e de repente você entra em contato com essa transgeracionalidade e aprende também, que é uma ferramenta maravilhosa, a CNV, né? Aprende a sair, ver que isso daqui é uma casca, devolve com gratidão, né? Mas assim, você não precisa, você não tem, nessa atualidade, você não tem o porquê está usando, mas muitas vezes você faz um reprocessamento cerebral e tal, e a CNV, ela ajuda, e gente, eu estou falando isso daí porque eu passei por aula com você, César, né? E que a gente aprende coisas, porque a gente, muitas vezes, como ser humano mesmo, a gente tem um jeito de falar, e esse jeito, assim, está trazendo respostas da vida que não são respostas saudáveis e a gente se sente dissonante com algo porque a gente é ignorante em relação a essa geracionalidade, mesmo quando a gente não tem tanta ferramenta para poder chegar nesse self legítimo. E eu acho que a CNV ela é fundamental e por isso que eu também quis te trazer aqui hoje, César, porque para mim você é um exemplo de verdade, de coração. Você é um exemplo de quem dá aula, eu fico até emocionada, de quem pratica a CNV assim, no sangue e tá com você por si só já é uma aula de CNV, assim, porque a gente vai pegando pelos poros um modo novo de funcionar e, com certeza, ele ajuda a gente a sair de um analfabetismo, que é como você fala, e eu acho fantástico, emocional, e que a gente usa essas ferramentas para transcender muitos lugares que a gente já sabe que a gente tem, que o reprocessamento muda, mas a gente tem um jeito de falar com o outro que a gente não percebe. A gente percebe
E fala assim, poxa, a pessoa se sentiu agredida, eu falei de um jeito tão legal, eu falei assim, peraí, vamos ver como que... Aí a pessoa fala na CNV, como que você sentiu? Qual que é a tua necessidade em relação à fala do outro? E aí queria que você ampliasse isso daí. Não, é fantástico isso. É muita coisa, né? Quando a gente começa a ampliar, são vários conceitos. Vou entrar nessa questão que você falou, que é bem interessante. Só a Rossana, ela colocou um comentário bem pertinente, né? Ela Tá vendo? falou por que que às vezes tem que usar a força, né? A lei resolve com alguns tipos de pessoas. E a CNV, ela consegue ajudar em casos de psicopatia? Então vamos responder isso, Tive Rosana. que usar a Rosana, é o seguinte. justiça e me destruir Isso. emocionalmente. Nossa, muito bom, Rosana. Essa Nossa, questão, o César vai falar e eu faço questão de falar também para você e para quem estiver ouvindo, porque acho que vai é, ajudar bastante. Rosana, é o seguinte, né? A gente fala na teoria do conflito, né? O conflito, ele sempre vai existir. Faz parte da nossa vida, faz parte das nossas relações. Não é uma questão que os conflitos estão longe de nós. Eles são inerentes. Eles que ajudam com a criatividade, a ter um outro olhar, a transformar a nossa vida. O ponto é, quando eles não são transformados, quando não tem uma gestão dos conflitos, eles polarizam. E nesse polarizar, você começa a ter graus que vão, segundo autores como o Frederick Getzel, vai dizer o quê? Você vai junto para o abismo. Então você cria uma situação, você começa a desumanizar outra pessoa, ou a pessoa te desumaniza, começa ameaça, ataques e fica cada vez mais distante. Só para a gente ter uma noção, eu estou colocando aqui em analogias, é como se fosse um tecido. O tecido tem uma elasticidade. Se passa muito do ponto, ele esgarça. Ele esgarça. Ele pode rasgar depois. Como você consegue fazer? Você precisa de um processo, digamos assim, restaurativo. Esse processo restaurativo, quem age é a justiça. Por isso que a justiça ela tem dois símbolos: a espada, representa a força, o poder, para restaurar aquilo que fugiu da ordem, né? E a balança, para poder sopesar, né? Para colocar pesos e medidas. Então é nesse sentido. E quanto mais esgarça esse tecido, há que se ter outros tipos de cuidados. Por exemplo, às vezes não tem mais como as duas pessoas terem um diálogo. Não tem como. Não é nem a comunicação não violenta entre elas vai trazer isso, porque elas não conseguem ter diálogo. E aí tem outras práticas que vão auxiliar nesse sentido. A mediação de conflitos é uma delas. E é uma das principais, porque ela reestrutura o canal de comunicação. Tá? Então, estou colocando porque tem até determinado ponto que a gente consegue utilizar, tem outros pontos que é preciso entender que tem outras medidas. Então, eu queria também colocar. Silvia, você queria Eu complementar sobre isso? quero. Aqui tem a Rosana, que você fala, dependendo dos graus de psicopatia, é possível funcionar a CNV, tive que usar a justiça e me destruir emocionalmente. Então, provavelmente você estava com uma pessoa classe A e um psicopata, ele é muito articulado, então é um lugar bem diferente de você trabalhar. Eu acho que, assim, no caso, vou usar falar no âmbito da CNV e também do que o César está falando, mas também dentro desse olhar da psicologia do que eu trabalho. Então, na CNV, o que eu entendi é que dá para você fazer uma intermediação. Só que, assim, fazer uma intermediação com o psicopata, com graus de psicopatias, que são bastante exacerbados, ele vai funcionar para dar limites, para a pessoa aprender que existe a lei e está no âmbito da justiça. Vai ser fácil? Eu acho que aparentemente pode parecer fácil, ou às vezes mais difícil, mas assim, a pessoa que está num relacionamento com um psicopata que está querendo sair, tem que saber que o psicopata ele é ardiloso, ele é muito ardiloso. Então ele aprende com
comunicação não violenta, ele aprende com um processo terapêutico, se é que ele vai. Então, ele vai precisar da CNV como um lugar facilitador de intermediação de limites e vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Concorda, César? Com Agora, certeza. para você lidar com uma questão emocional sua, eu acho difícil você, no processo que é positivo e é saudável, você lidar. É interessante que a pessoa que está fazendo o processo de separação com o psicopata tenha em mente, em primeira instância, que o psicopata não é seu amigo e nunca foi. Ele fez uso de você até o ponto onde você não suportou mais ou ele desistiu porque achou algo mais interessante para utilizar. E a partir daí, você tem todo o teu ambiente emocional para você ressignificar. Então, existe o processo terapêutico que vai te ajudar a se reconstituir e você entrar em contato com um lugar de desidentificação total do psicopata, sem esperar mais absolutamente nenhum laço, nenhum entendimento da parte dele em relação a você, porque não teve e não vai ter agora, principalmente agora vai ter menos ainda. Então, ir para a lei, sim, se precisar, ir para a lei, para fazer uma separação, para fazer o que precisar, só que assim, estar desidentificado da pessoa e da situação em si, ficar com o trabalho terapêutico te deixe mais emocional, o que significa você ficar blindado, porque você está mais emocional, lidando de maneira mais prática com o que vai ocorrer. Esse é um ponto. E aqui eu fico vendo que o uso da CNV ele é fantástico, porque ele vai trazer da CNV no sentido da hora da separação, porque existe a intermediação de conflitos. Ele vai ser muito preciso. Eu acho que o César pode falar mais do que ele já falou, porque vai ser muito preciso, muito certeiro, mas de uma forma onde ele não vai ficar contaminado com as situações, porque, por exemplo, o César especificamente, ele está muito treinado para fazer isso daí. Então, é uma segurança para quem faz uso de um intermediador, principalmente nesses momentos onde existe tanta manipulação e tanta dificuldade de se organizar estes limites. Mesmo que você esteja totalmente blindada, é menos cansativo, vai? É menos desgaste de hora-vida com uma pessoa que é um intermediador que tem a base na CNV. Estou errado? É justamente isso, né? E complementando até o comentário da Laís Borinatti que coloca, como não ceder a um psicopata, a comunicação não violenta, ela vai nos trazer autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade das nossas escolhas. Em vez de falar, eu tenho que fazer isso, preciso fazer isso, eu começo a falar, não, eu escolho. Por que que eu escolho? E quando eu começo a ter esse hábito, a probabilidade de eu começar a não escolher algumas coisas é alta. Então, trazendo autorresponsabilidade, eu consigo colocar mais limites. Eu tinha falado da escravidão emocional. Na escravidão emocional existe dificuldade de colocar limites. Eu escuto algo ou tenho algum tipo de discurso que para mim não conectou, eu já me posiciono, né? Agora, quando a pessoa não se posiciona, não coloca limite, não se expressa, aí pode ser um prato cheio para ter manipulação. Então, a forma preventiva é o importante, né? Quando chegou ali lá, já está naquela situação, já está na justiça, esgarçou, né? Agora, o ponto é a construção disso, a forma de ter essa consciência, né? Então, a ponto de limite, entender quando a pessoa começa a falar certas coisas e que vão trazendo, na verdade, essa descaracterização, que vai desumanizando, que vai deixando a pessoa emocionalmente mais vulnerável. E isso vai cada vez mais sendo um processo de consciência, né? Colocava mais questões aqui, mas quer falar? Então, eu acho assim, que concordo totalmente com esse ponto e
E eu acho que esse ponto assim, ele está bem assim, esclarecido em relação à mediação, à intermediação, sabendo também das limitações, mas e é fundamental também a pessoa que está envolvida ter se trabalhado para seguir o fluxo também dos acontecimentos e deixar as coisas acontecerem sem aquele apego, então, e confiar mais nesse processo. Então, mas eu fui prejudicado, eu fui. Então, aí, por exemplo, se você está num relacionamento abusivo de muitos anos, vamos mudar um pouquinho a tela, de muitos anos, e você se separa e sem essa intermediação, e você fica, né, depois assim, nossa, como eu fiquei prejudicada, nossa, agora eu não sei mais quem eu sou, agora isso, agora aquilo. Então, precisa ver aonde que também está o foco da tua atenção. Você já saiu do relacionamento, que em determinadas situações é muito bom quando não existe solução dentro do casamento e que aquilo que a gente falou, muitas vezes a solução existe uma espécie de autoabuso onde você não sabe expressar as suas opiniões e você fica projetando no outro, ou o outro fica com um jeito de funcionar que nenhum vê o outro. Então, não é especificamente o abusador. Então, a gente tem que deixar bem claro que tem muitas situações que não são de narcisistas perversos, embora eu trabalhe bastante com isso, a gente tem que saber separar o joio do trigo, saber separar o que é uma coisa e o que é outra. Agora, quando você precisa tomar uma ação de separação num casamento, por exemplo, ou numa sociedade, se você ficar parado lamentando o tempo todo e falar assim, porque foi difícil, porque foi aquilo, porque foi não sei o que, porque foi não sei o que lá, você está também perdendo o seu tempo de vida. Eu acho que precisa viver o luto, precisa viver a dor, mas se colocar um limite para usufruir desse novo que está chegando. E de tudo de bom que você conquistou do teu empoderamento, dos seus recursos que deram conta, mesmo sofrendo muito. É a mesma coisa que você tem uma cicatriz e você fica olhando, chorando a vida inteira pela cicatriz, quando você fala assim, puxa, olha, meu corpo foi capaz de cicatrizar. Então, a gente precisa também pensar nesse lugar de como que a gente direciona nossas emoções quando a gente conquista situações onde a gente sofreu muito. E aqui está o processo de se reconectar. É fantástico, adorei isso daí, porque é disso que eu estou falando, e o César também, não é? E a gente coloca isso como o caminho da reconciliação, né? No caminho da reconciliação, você tem duas possibilidades. Ou você fica na roda da agressão, e na roda da agressão você reprime o seu sentimento, reprime, coloca-se muitas vezes no papel de vítima e fica criando uma história certa, e isso vai criar cada vez mais esse processo contínuo de roda da agressão. Sabe aquelas pessoas que parecem um disco arranhado? Sempre com o mesmo discurso, sempre com a mesma fala. Não, porque se não fosse tal pessoa, não teria acontecido isso comigo. E a pessoa não consegue Eu costumo passar disso, ela falar que é fica na a roda da roda do agressão. rato. A pessoa não É a sai. própria. A roda da agressão é a própria. Né? Mas a pessoa está fazendo mal só para ela. É só para ela que ela está Isso. fazendo mal, percebe? E qual que é a chave? É entrar em contato. Você entrar em contato com essa dor, entrar em contato com essa emoção, entrar em contato com esse sentimento. E a partir disso, você enlutar. Aí você começa o processo de luto Exato. para seguir adiante com a vida. Só que isso tem que entrar em contato. Porque, veja, por mais difícil que pareça, né, o macho vai falar sobre isso, as pessoas, elas podem ser responsáveis por gatilhos nas nossas vidas. Elas despertam gatilhos. Mas a causa dos nossos sentimentos, isso é nossa responsabilidade, né? O papel de vítima, ele nos conduz muitas vezes a uma estagnação. Porque tudo bem, as coisas vão acontecer conosco, as vicissitudes da vida, as dificuldades, Faz parte. mas quem escolhe, faz parte. Quem escolhe o que fazer a partir disso sou eu, né? E isso é uma escolha. Então, o ponto da reconciliação é esse. O que que eu escolho fazer? Porque se fosse assim, Silvia, se a gente olhasse, quantas pessoas que sofreram
uma série de abusos e violências, e são pessoas que conseguiram escolher um caminho de transformação. Eu posso citar até o próprio Gandhi, o neto dele era um Gandhi, o próprio Marshall. O Marshall, ele era judeu, passava por uma série de bullying, violências, agressões, mas ele nunca deixou de acreditar e ter fé no ser humano. Não é porque um ser humano, no caso do Marshall foram vários, né, fizeram isso com ele, que ele vai deixar isso determinar quem ele é. Então não importa o que fizeram conosco, mas o que nós escolhemos a partir do que fizeram conosco. E aí Exatamente. que o veneno pode se tornar o grande antídoto, e aí que a possibilidade da gente criar coisas cada vez mais de reconectar, como se colocou, regenerativas, aumentam. Mas é uma escolha. Ou fica na roda da agressão, ou segue adiante com a vida e busca regenerações. Então, a gente fala da recuperação do trauma pela via positiva, que é um outro jeito de falar o que você está falando, que faz todo sentido. Então, a gente vê essas pessoas que passaram guerra e que tiveram guerra ou situações difíceis e que viram exemplos de autossuperação. E tem pessoas que passaram por situações muito difíceis, que não precisa ser só guerra, e que fazem um exemplo de autossuperação. Tem pessoas que precisam de fato de ajuda, não é culpa delas, porque cada ser humano cria os seus mecanismos, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente fala, agora eu vou me sentir culpado, vou me sentir vítima por causa disso. A gente não faz isso daí deliberadamente, muito pelo contrário. As pessoas estão do jeito que estão porque tem um aspecto de inconsciência regendo a vida delas. Então, o que a gente está falando aqui é o despertamento desse aspecto para que não se fique estagnado em lugares onde fica muito aquém de uma vida plena que a vida pode ter com muito mais oxigênio. Então, às vezes a pessoa sai de um relacionamento abusivo, por exemplo, que é um exemplo entre tantos, ou das vicissitudes da vida, e sai e nem aprendeu a ter, ou sentir o que é uma vida boa, uma vida saudável, oxigenada, livre. Muitas vezes eu falo para os meus pacientes, você suporta ser feliz? Porque precisa ter o suporte para ser feliz, para criar essa rede neurológica de prazer e fazer essas ligações de uma rede com a outra para você ter um campo de prazer onde você não estava acostumado com isso. Então, aí sim, quando você desperta e vê que você tem a possibilidade de fazer um despertamento de modo bem diferente daquele que você estava, você pode ser ajudado, porque você já está consciente que existem outras possibilidades, você pode ser ajudado para despertar, tanto pelo processo terapêutico, como as suas próprias atitudes, as suas buscas pessoais. E a CNV, eu vejo que ela ajuda assim, enormemente também nesse aspecto, entre tantos outros que a gente acabou falando aqui. Então, César, queria que, assim, eu sei que você, eu te falei no começo, né, e agora me lembrei de novo e eu acho super importante, vou reiterar, eu fiz o curso com o César, me despertou para situações, muitas, assim, do jeito que a gente fala e a gente não percebe que tem crenças, que tem situações que a gente está imbuído dessas crenças e a gente tem um tom de voz diferente, e esse tom de voz, muitas vezes ele está atrás desse tom de voz, ele tem uma crença e a gente nem se dá conta, ou tem um sentimento não revelado para a gente mesmo. Então, vale muito a pena, eu super indico, porque o César faz constantemente, ele é super procurado pelos cursos de CNV, entre outras coisas da CNV que ele faz, que ele já falou aqui. Então, César, queria que você, por favor, deixasse o teu nome, teu Instagram, repetisse assim uma, duas, três vezes acho que você vai ter mais curso, fala do próximo curso, por favor. Com certeza, né? Então, o curso é a Jornada da CNV. É um curso que está na sexta edição. Então, foram mais de 120 pessoas formadas. As aulas são virtuais para favorecer a participação de pessoas, muitas que são fora de São Paulo, quinzenais, para ter um tempo para ter esse acesso, né? Porque quando a gente fala de comunicação, nós não podemos esquecer da minha comunicação comigo, intrapessoal.
Isso é fundamental na qualidade de conexão com os outros. Isso é uma regra. Como que eu vou melhorar minha relação com os outros se eu não melhorei minha relação comigo? Sabe? Tem alunos muitas vezes, e alunas que falam, nossa, eu estou me comunicando muito melhor com o meu marido. Impressionante. Mas aí eu pergunto, seu marido mudou alguma coisa? Não, ele não mudou nada, mas eu tô olhando as situações de modo diferente, tô Muito conseguindo legal ouvir de modo isso. diferente, e isso melhorou muito a relação, né? Então, a importância de olhar para si, para se conectar com o outro, né? Então, eu divulgo materiais dos alunos que vão ajudar nesses processos, né, de autoconhecimento, compaixão, autocompaixão, contemplação, desenvolver estado de presença, até porque se nós não desenvolvermos estado de presença, é muito difícil ter uma comunicação consciente, né? E conseguir ouvir os outros e ouvir a nós mesmos, que a gente aprendeu a acelerar, mas nós não aprendemos a desacelerar, né? Isso é fundamental, ainda mais com tantos estímulos que nós vivemos, como você disse, né, na nossa sociedade, todos esses pontos são fundamentais. E o curso está na minha link, meu link da bio do Instagram, ou site cesarblanco.com.br barra CNV, César Isso, Blanco.com.br/CNV. Acho que vai ser cesarblanco.com.br escrever. barra CNV e vou começar agora uma turma. A gente vai começar já na próxima semana. Tem Legal. ainda tempo pequeno para poder fazer as inscrições, então quem quiser só entrar no site. Eu deixo também aqui o meu contato, quem quiser falar comigo por mensagem. E no final, a ideia é isso, é construir um mundo melhor a partir de nós, né? Porque muito do que nós passamos e que não nos fez bem pode ser transformado a partir das nossas atitudes. Então a ideia não é fazer o mal com o mal, mas do mal fazer um bem. E é dessa forma que a gente vai conseguir transformar o mundo, começando pelo nosso mundo. Muito bom, César. Muita gratidão por você ter estado, aberto esse espaço para estar aqui comigo, com o pessoal que assiste a live. E outra coisa, que eu falei no início, né, pessoal? Eu e César, logo, logo vamos lançar o nosso curso, que é um curso totalmente diferente de tudo que vocês já viram na vida. Vai incluir CNV? Vai. Vai incluir Silvia com a questão do abuso e da transcendência? Vai. Só que vai incluir outras situações que vocês vão saber, não vão dar spoiler, né, César? Mas vai ser, Apertem os cintos, né? né? E porque está muito legal e a gente está muito feliz de estar fazendo. E para a gente. Ai, que ótimo que pôs o César Eu Blanco. coloquei Ótimo. aqui, eu Ah, coloquei aqui. maravilhoso, César. Obrigada, é isso que eu queria. Então, eu acho que complementa todo o processo de transformação. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que, além do processo terapêutico que eu faço com os meus pacientes e as lives que eu faço, eu sempre abro espaço para complementação do despertar. Então, eu trabalho intensamente perdi a conta, nem vale a pena falar sobre Nem esse fala, nem processo de fala. despertar. Só que, assim, existem muitas outras maneiras que ajudam a esse despertar. Então, eu sempre abro portas porque o meu lema, ele é muito real, ele não é marketing, não. É quanto mais despertos, melhor. Então, aqui está o cara, o César, que ele faz, assim, um braço fortíssimo nesse despertar e muita gratidão por ter estado aqui. Muita gratidão, Elcio. Para mim é motivo de muita alegria poder falar sobre isso e com você, levar essa corrente, né? Buscar cada vez mais essas aberturas. A gente tem tantas, sabe, tantos exemplos que são negativos, pessoas, ídolos, né? A gente tem que começar a se respaldar em coisas que são mais edificantes para a alma. A gente fala de virtudes, a gente só consegue desenvolver virtudes se a gente sair do piloto automático.
E tem um lema que eu gosto muito também: nada é pesado para aqueles que têm asas, né? Quando a gente desenvolve isso, a gente começa a ter um outro olhar sobre a vida, e a vida traz muitas coisas boas, mas a nossa percepção precisa também ser ressignificada, né? A minha percepção vai gerar uma ação que vai gerar um resultado. Então, conseguir olhar para essa percepção consegue mudar a nossa realidade. Então, eu agradeço a todos que Muito bom, participaram e muito vamos bom. despertar. Ah, Cristina. E olha, pessoal, quem chegou agora no final, assista a live, vai ficar ativa aqui e vai ficar ativa no YouTube ininterruptamente. Então, aqui vai estar agora ativa, vai estar no IGVT sempre aqui na minha página, na página do César e na minha página do Facebook. Então, está aberto para todo aquele que quiser rever, quiser... Ah, eu não me lembro qual que é o site do César. Então, olha agora, passa rápido, vai lá e assiste, apesar de que eu vou colocar também no meu stories, vou colocar também. Tá bom, pessoal? Então, gratidão, 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 Silvia. Gratidão César. a todos. E vamos ver se quarta-feira a gente se vê de novo, tá? Um beijão para Tá todos, bom. tá? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.